Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo hoje. Estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com estrelas do Poder Judiciário. Já tivemos aqui o desembargador Edilson Vitorelli, do TRF6, também tivemos o juiz federal Abner Youssef, que hoje está trabalhando no Supremo Tribunal Federal como juiz auxiliar, e hoje recebemos aqui outro ilustre magistrado que está atuando hoje no TRF da primeira região, o desembargador Pablo Zúñiga. Eu vou apresentá-lo rapidamente. O desembargador hoje atua no TRF da primeira região. Ele é coordenador do sistema de conciliação e da Comissão de Soluções Fundiárias do TRF1. Ele também é mestre em Direito pelo Centro Universitário em Brasília, especialista em Direito Constitucional e Eleitoral pela Universidade de Brasília. Ele é mestre pelo CEUB e especialista pela UNB e especialista em Processo Civil pela Uniceu. Ele exerce o magistério na Universidade Dom Bosco, UNDB. Também já exerceu magistério no âmbito de graduação e pós-graduação em diferentes instituições de ensino superior e outros cursos jurídicos do Distrito Federal. Sua experiência é em diversos cargos públicos na área jurídica, com aprovação em concurso e exercício dos cargos de defensor público, promotor de justiça e juiz de direito, além de ser autor de diferentes artigos em revistas jurídicas e acadêmicas especializadas. Seja muito bem-vindo ao programa, Pablo, é um prazer tê-lo aqui conosco. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre a arbitragem envolvendo a administração pública, partindo da premissa de que o seu dia a dia, né, no TRF1 e na turma em que o desembargador encontra-se lotado, lidar com questões envolvendo, né, ali a participação de agências reguladoras e toda a questão de direito administrativo também. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite. Eu não sei se você quer dar alguma breve introdução, ou se você acha melhor a gente já ir direto aqui para o nosso bate-bola. Não, eu só queria agradecer o convite, Sofia, da gente poder aqui conversar, dialogar e trocar ideias aqui sobre esse tema, né, sobre a questão da arbitragem no âmbito da administração pública, e tentar aí colaborar e dizer algumas opiniões, né, para, enfim, fomentar o debate, estimular o debate, né, porque é com o debate que a gente vai para frente, né? Então, é sempre bom estar conversando, trocando ideia com diferentes atores, diferentes instituições. O diálogo é que faz a gente evoluir no direito, na minha opinião. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui e agradeço imensamente o convite. Estou à disposição. Perfeito, Pablo. Acho que esse é o espírito mesmo do nosso projeto. Então, bom, para aproveitar ao máximo o tempo aqui e as opiniões que eu tenho certeza que vão ser muito frutíferas e vão contribuir muito para o debate da arbitragem com a administração pública no país, eu quero começar explorando um pouco do tema da agência como parte no processo. Em determinados contratos de concessão, a agência ela transita entre a função de reguladora e de parte, enquanto representante do poder concedente. Diante disso, a questão da arbitrabilidade objetiva de conflitos, que tem como base os próprios atos da agência, ela torna-se uma questão potencialmente sensível e complexa. O que a gente queria saber, na tua opinião, quais seriam os melhores critérios para distinguir um ato contratual passível de arbitragem, para distinguir um ato puramente regulatório, ou seja, de império indisponível, de um ato de gestão contratual passível de arbitragem, ou seja, o critério da arbitrabilidade da disputa nesse tipo de caso. E se existe o risco de agências etiquetarem descumprimentos contratuais como decisões regulatórias apenas para subtraí-los do escrutínio da seara arbitral. Então, vamos começar tateando um pouco dessa questão de arbitrabilidade, para depois a gente aprofundar mais. Mas eu acho realmente que esse é o primeiro passo e a gente queria muito saber a tua opinião.
Durante muito tempo, né, se discutiu, né, a doutrina discutia a questão da arbitrabilidade pelo viés subjetivo, né, se o poder público poderia participar, né, em questões de arbitragem. Isso a lei, né, superou, né, a legislação pacificou essa parte da arbitrabilidade subjetiva, e as discussões hoje, e por isso vocês já começam me apertando, né, Sofia? As questões mais complexas hoje são exatamente essas questões relacionadas à arbitrabilidade objetiva, né? No âmbito exatamente do objeto, da matéria que será discutida ali na arbitragem. Então, esse dilema da dupla face, né, que você coloca nessa primeira indagação, ela tem suscitado e continua suscitando bastante debate e dúvidas na doutrina e na jurisprudência, né, também. Mas o caminho, pelo menos mais assentado, mais consolidado na doutrina brasileira hoje, foca exatamente nessa questão da disponibilidade dos direitos, né, do direito ali discutido, né, distinguir atos de império, né, e atos contratuais das agências. Há quem sustente ali uma posição clássica do direito administrativo, que é a posição da Alessi, né, de interesse público primário, interesse público secundário, né. Essa é uma doutrina muito forte no direito brasileiro, então há quem vá por esse caminho para distinguir o ato de império, que é exatamente aquele fundamentado, né, alicerçado no interesse público primário, ou em prerrogativas legais heteronômicas, né, e portanto, seriam aí inarbitráveis, né? Esses interesses indisponíveis seriam inarbitráveis, não se sujeitariam à arbitragem. Um exemplo que a gente pode dar é exatamente o exemplo que toca a atos de regulação técnica pelas agências reguladoras, né? Eminentemente técnicos, né? Questões de regulação estritamente técnicas, né? Que seria muito difícil, do ponto de vista da disponibilidade, possibilitar a questão da arbitragem, né? Em que pese, às vezes, desse ato de regulação técnica redundar, né, uma questão financeira, uma questão secundária patrimonial, que estaria, sim, sob o alcance da arbitragem, né? Então, esse é uma primeira classificação, por assim dizer, né, os atos de império, que se distingue dos atos de gestão contratual, que são considerados disponíveis, né, envolvem direitos patrimoniais disponíveis, que são perfeitamente passíveis de arbitragem. Essa questão é muito complexa, né, por conta do dilema da dupla face, que a agência, muitas vezes, aliás, em boa parte da sua atuação, ela tem esses dois matizes, né, essa função de administração pública estrito sensu e de regular mercados, né, com discricionariedade técnica, mas também ela, em outras oportunidades, né, em outros casos, ela é parte do contrato, né, e em outros casos ela ainda fiscaliza o contrato, né? ainda aplica sanções. Então, me parece que a doutrina tem caminhado nesse sentido, né, de distinguir
ato de império e ato de gestão para que se conclua pela possibilidade ou não da arbitragem. A lei 10.000, a lei da arbitragem e em 2019 o decreto 10.025, né, eles dão, vamos dizer assim, um rol exemplificativo do que seria para a legislação brasileira esse interesse disponível, né, patrimonial disponível e, portanto, totalmente suscetível à arbitragem, né? O decreto 10.025 de 2019, que repete praticamente a lei, né, da arbitragem, ela exemplificativamente diz que estão sujeitos à arbitragem as questões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né, o cálculo de indenização por extinção ou transferência de contratos, né, e o inadimplemento de obrigações contratuais, inclusive o cálculo de penalidades, né? Portanto, onde é que eu quero chegar? Mesmo nesses atos considerados de império, né, portanto, numa primeira análise, indisponíveis, e, portanto, insuscetíveis de arbitragem, mesmo nessas hipóteses, é possível que a consequência, né, os efeitos gerem questões patrimoniais, como é o caso, por exemplo, do inadimplemento de obrigações contratuais, que estão sujeitos a multas e a sanções pelas agências, mas que, mesmo assim, a parte do cálculo, né, dos valores ali, é possível de arbitrar. Enfim, é um dilema, como eu disse no começo, esse dilema da dupla face. É uma questão muito complexa de distinção entre atos de gestão e atos de império. E aí, Sofia e Luísa, eu acho que a gente deve caminhar para verificar caso a caso, né? Verificar ali em cada caso, em cada contrato, em cada hipótese submetida a um tribunal arbitral, a possibilidade ou não de arbitragem e a classificação desse interesse, desse objeto sujeito ao tribunal. Acho que é por aí mais ou menos o caminho. Mas não é fácil, eu reconheço que não está longe de ser fácil, é bem complexa a questão. Perfeito, Pablo. E agora eu queria explorar um pouquinho esse tema que você começou falando, né, dos diferentes atos que uma agência ela pode adotar, né, tanto na sua função adjudicatória, por exemplo, quanto na sua função normativa, né? Isso é muito, muito comum ali do desenho institucional das agências brasileiras. Quando o conflito ele tem como parte a agência reguladora que elaborou o ato normativo de interpretação controversa, você acaba criando esse tipo de situação delicada, né? Em decorrência de um possível conflito de interesse, ou seja, a mesma agência que elaborou aquele ato normativo está envolvida diretamente na disputa. Diante de uma situação como essa, você considera que a atribuição pelo tribunal arbitral de interpretação divergente à defendida pela própria agência reguladora pode ser explorada como indício de violação à ordem pública? Ou seja, estamos novamente tateando, né, esse limbo que a gente está falando entre o que é disponível e o que não é disponível, mas aí a gente adiciona um layer de complexidade, que é essa questão do conflito de interesse da agência agindo como reguladora, né, como legisladora, vamos colocar assim, e ela também agindo na qualidade de uma parte envolvida no conflito. Aí queria saber tua opinião sobre esse fato bem tranquilo, bem fácil, assim. Tem sido uma manhã, pelo menos a partir de 11 horas da manhã, né, Sofia, pelo menos, tem sido uma manhã de aperto aqui para mim, mas vamos tentar aqui desenvolver. Olha, eu acho que aí talvez a doutrina também, na sua maior parte, acho que essa possibilidade de interpretações divergentes pela arbitragem, acho que ela não configura automaticamente violação à ordem pública, né? E é certo que
que a administração pública ela deve seguir o princípio da legalidade, mas isso não impede, né, de que esse interesse seja submetido, que esse conflito, né, seja submetido a um terceiro imparcial para dirimir conflitos patrimoniais, né? Acho que o próprio STJ, né, tem precedente, nessas pesquisas que eu fiz aqui para a gente conversar, tem precedente que sinalizou essa pretensão, né, de anulação de arbitragem quando há uma interpretação divergente. O STJ, inclusive, classificou aquele litígio ali judicial como beirando a raia da má-fé, né? Se as partes consensualmente, né, de comum acordo, com consentimento livre, resolveram submeter o conflito a uma arbitragem, a parte ali querer anular depois por essa interpretação divergente, me parece que, pelo menos automaticamente, né, só porque a interpretação foi diversa, só e por si só, por essa razão, não me parece que seja um caminho adequado. É possível que a interpretação divergente, não vou dizer que é impossível, é perfeitamente possível que a interpretação divergente viole, de certo modo, a ordem pública, mas a minha resposta é que isso não é automático. Mais uma vez, a gente volta à análise de cada caso, né? E o STJ foi muito bem nesse precedente, evitando que se anulasse a arbitragem com um argumento exclusivamente da divergência automática, né? É necessário ele demonstrar que houve realmente uma violação da boa-fé, né? Da consensualidade, que são as bases para uma arbitragem segura. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Paulo, perfeito. A gente queria explorar essas três funções, tá, da agência reguladora. Primeiro, a agência como terceiro, depois a agência como julgadora e depois a agência como fonte normativa. E agora sair um pouco dessa seara da arbitrabilidade e adentrar um pouco mais em questões ainda mais complexas nessas três funções exercidas pela agência e quando ela entra dentro de uma arbitragem exercendo as diferentes funções. Aí eu vou começar com a função de terceiro, né? No caso, terceiro interessado, dentro de um procedimento arbitral, e depois eu vou pedir que a Luísa complemente, explorando questões da agência, tanto na qualidade de julgadora, quanto na qualidade, né, de uma fonte normativa. Agência, especificamente, como terceiro interessado no arbitragem, né? Diante de determinados conflitos, seja envolvendo apenas entes privados ou entes privados e públicos, o judiciário ele costuma intimar agências reguladoras a se manifestarem, né, para ingressar na demanda, como, por exemplo, na qualidade de amicus curiae. Esse tipo de abordagem, ao seu ver, é cabível na arbitragem? Se o tribunal arbitral admite a intervenção de uma agência que não assinou cláusula compromissória, a gente estaria diante de uma expansão da arbitrabilidade subjetiva? E o consentimento, que é um pilar da arbitragem, ele poderia ser mitigado pelo interesse público subjacente à regulação? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, Sofia, eu acho que é certo, né, como você bem disse aí, que a arbitragem ela é tradicionalmente baseada, né, no consentimento e na voluntariedade, né? Isso aí vamos dizer assim, não só tradicional, como a espinha dorsal de uma arbitragem se segurar nesses dois princípios, nesses dois aspectos, né? Mas é certo
que as agências lidam com temas bastante complexos, né? E tecnicamente muito específicos, né? Há setores regulados que exigem alta envergadura técnica para a discussão das questões, né? Aliás, um capítulo muito difícil quando chega lá ao judiciário, saindo um pouquinho do tribunal arbitral, mas no judiciário também nós temos essa dificuldade, porque além da questão do judiciário assoberbado, cheio de ações, moroso, né? Eu acho até que a palavra morosidade é meio eufêmica, eu acho que era melhor dizer que ele é lerdo mesmo, o judiciário é lerdo, né? Nas questões. Mas é lerdo porque é moroso, porque a estrutura, né? A estrutura, tradicionalmente o tempo do judiciário não é o tempo do mercado, né? E os setores regulados pelas agências são setores em que o mercado é muito dinâmico, né? E as questões são, como disse, especificamente técnicas, né? Vamos dizer assim, especialistas de especialistas, né? Assim, uma especialidade muito peculiar para aquele setor regulado. Então, né, nesse sentido, né, nesse contexto, eu acho que em determinados mercados regulados é necessário que a agência possa se manifestar, sim, como amicus curiae, né, como terceiro, para dar sua opinião técnica, né? É certo que pode ser uma armadilha, né? Como você disse na pergunta, isso pode configurar uma ampliação da arbitrabilidade subjetiva. Uhum. Mas, assim, adotando os cuidados necessários, eu acho que a agência, ela mesmo não seja parte do contrato arbitral, não tenha assinado uma cláusula compromissória, eu acho que a participação como informante ou expert técnico faz sentido, dado o alto grau, né, de complexidade dessas demandas, desses assuntos que são discutidos ali. Eu assim, gostaria muito, como magistrado, de poder dar uma resposta do tipo, isso aqui eu não vou decidir, porque não é para eu decidir. Vocês decidam isso aí, né? Infelizmente, a gente não pode dar essa resposta no judiciário brasileiro. As demandas chegam e a gente tem ali técnicas, né, de autocontenção e tal, mas tem que dar uma resposta, né? A verdade é essa. Mas há causas, há demandas que chegam lá na 11ª turma, no meu gabinete, pelo menos, que eu, sinceramente, gostaria, com toda a humildade, de dizer isso aqui não é para eu decidir, não, deixa para outra esfera decidir, isso aqui não é lugar para a gente discutir uma questão tão complexa e tão específica, né? Uhum. Eu acho que é por aí, eu acho que não há como evitar que as agências colaborem, mesmo sem a cláusula compromissória, Sofia, na minha opinião. Uhum, uhum. E sabendo que é uma opinião polêmica. É importante você ter ali aquela contribuição técnica interdisciplinar, né, para a disputa. Então, a gente está falando um pouco de qualidade da disputa, aumentar a qualidade da disputa vis-à-vis um eventual problema processual futuro, né? Então, só pesando, estou entendendo por onde você está indo, né? Então, só pesando, o melhor para o sistema é a gente receber essa contribuição, né? Sem dúvida. Aí é aquela história, mitiga, de certo modo, a questão da consensualidade, né? Mitiga a voluntariedade, né? Que são os pilares da arbitragem, mas eu acho que relativizando no limite e no sopesamento adequado, eu acho que não há prejuízo, eu acho que é até recomendável. Perfeito, Paulo. Não, muito interessante teu julgo aqui, eu acho que bem contemporâneo até, bem avant-garde, como era de se esperar.
E aí, para fechar, né, esse tema da agência como terceiro, eu queria te perguntar, diante dessa crescente complexidade dos litígios em setores regulados, que a gente estava até comentando, se faria sentido evoluir para modelos institucionais mais estruturados, de interação entre câmaras arbitrais e agências reguladoras, como, por exemplo, a previsão da possibilidade de consultas formais ou pareceres, trazendo a agência como uma espécie de expert da Câmara Arbitral, ou se você acredita que isso representaria um risco à autonomia da arbitragem, né? Até onde esse tipo de inovação te parece ser uma inovação estável ou se ele comprometeria muito ali a segurança jurídica do procedimento arbitral. Eu acho que, mais uma vez, a resposta é o equilíbrio mesmo. É, acho, penso que seja um caminho interessante, né? Acho que esse diálogo institucional e a, o pedido de emissão de pareceres e de informações técnicas pelas agências é um caminho importante quando se trata de temas que estão regulados pelas agências, porque eu vou voltar ao ponto, porque o, aquele capítulo, vamos dizer assim, aquele caminho ali dentro daquele mercado específico, não pode prescindir da opinião técnica da agência. Então, eu acho que para uma qualidade maior da decisão arbitral, e eu acho que até penso o contrário, eu acho que favorece até a segurança da decisão do tribunal arbitral, quando a agência dá ali informações técnicas e pareceres. É certo que é uma inovação que tem gerado bastante polêmica, né? Não é uma questão muito facilmente aceita, mas eu acho que tudo é uma questão de equilibrar, Sofia, o consentimento com o interesse público, né? Na medida em que você tem uma demanda sujeita ao tribunal arbitral, que envolve interesse público, que envolve questões que passam pelo crivo da agência no mercado regulado, eu acho que é muito difícil prescindir de uma opinião técnica, de um parecer, de uma participação da agência, ainda que seja de forma passiva, como é esse diálogo institucional que você menciona no seu questionamento. É certo que é polêmico, porque você corre o risco de desvirtuar a arbitragem, né? Você corre o risco de romper a essência da arbitragem, mas eu acho que tudo com cuidado, com a boa fé, com o diálogo entre as partes, com o consentimento, se chega a um equilíbrio capaz de não sacrificar a autonomia do tribunal arbitral. Perfeito. Não, acho que está condizente com a resposta que você deu anteriormente, né? Então, de novo, a gente está privilegiando aqui a qualidade da resolução do conflito e ouvindo essa agência para que a gente tenha um resultado, né, mais condizente com a realidade. Eu quero passar... Só para complementar, Sofia, rapidinho, reforçando essa questão de que o consentimento, né, que é o pilar da arbitragem, quando se está na seara do poder público, ele deve ser interpretado, né, em conjunto com a indisponibilidade do interesse público, né? Então, esse equilíbrio que eu disse que faz com que eu me incline por dizer que não viola a autonomia do tribunal arbitral quando a agência emite um parecer, uma opinião ou participação técnica dentro da demanda. Perfeito. Faz sentido, faz bastante sentido.
Eu queria passar a palavra agora, Pablo, para a Luísa, que vai tratar contigo sobre aquelas duas outras funções que a gente comentava, né? Então, a gente falou um pouco da agência como terceiro, e eu acho que agora a gente vai explorar um pouco mais a agência na qualidade de julgadora e de fonte normativa. Então, Luísa, por favor, assuma aí. Obrigada, Sofia. Obrigada, Pablo, novamente pela disponibilidade. Então, avançando aqui para essa análise, né, da agência na perspectiva de um órgão julgador, temos que algumas leis setoriais, como a da ANEEL e da ANP, elas sugerem que a agência reguladora pode dirimir conflitos entre entes regulados. Considerando isso, e diante de partes que celebraram uma convenção de arbitragem sem nada dispor especificamente sobre essa possibilidade, o acionamento dessa via administrativa poderia ser visto como uma forma de burlar a competência arbitral? Como que a agência reguladora deve proceder diante da existência, né, de uma cláusula arbitral? E, por outro lado, o tribunal arbitral ele estaria vinculado à eventual solução administrativa anterior da controvérsia? Certo, Luísa. Vocês estão, se até meio-dia vocês continuarem me apertando assim, eu não almoço hoje, né? Mas, bom, eu acho interessante, né? Porque essa possibilidade que tem previsão em leis reguladoras da Anatel, da ANEEL e da ANP, pelo que a doutrina tem sustentado, ela não deve ser aquelas possibilidades não podem ser confundidas com a arbitragem, né? A gente está falando aqui muito mais de um arbitramento administrativo, né? A agência como árbitro, mas no âmbito administrativo, de modo que a decisão da agência nessa seara está totalmente sujeita a controle judicial, né? Não é jurisdicional como é a decisão de um tribunal arbitral. A arbitragem, ela é jurisdição, né? Ela é uma forma de solução de conflito que tem efeito jurisdicional. Aquelas previsões legislativas de arbitramento pelas agências, elas não têm essa natureza de jurisdição que a Lei 9.307 confere à arbitragem, né? Por isso, elas podem. As decisões das agências ali estão sujeitas a controle judicial, diferente de uma decisão de um tribunal arbitral que entrega a jurisdição e não está sujeita à revisão judicial, né? Ressalvada ali aquelas hipóteses estritas da Lei 9.307. Então, é um procedimento administrativo que produz decisões sujeitas a controle amplo do Poder Judiciário, que, portanto, não pode ser confundido com a arbitragem. Então, acho que acionar essas vias, ela não burla a competência arbitral, mas as decisões das agências nessa seara, né, nesse capítulo, como eu disse ainda há pouco, não vinculam o tribunal arbitral, né, que deve ser independente e pode decidir administrativo, como eu disse. Então, há de se ter cuidado para distinguir essas previsões normativas da arbitragem da Lei 9.307, que tem naturezas totalmente distintas, na minha opinião. Portanto, a decisão das agências nessa sua competência tem amplo controle do Poder Judiciário, e 2, as decisões das agências nessas suas competências não impedem que o tribunal arbitral, dentro de sua independência e autonomia, continue a resolver as demandas que lhe chegam. Enfim, não podemos confundir essas duas decisões.
Maravilha, Pablo. De fato, essa é uma questão bem delicada, mas você está saindo bem do aperto. Avançando aqui, então, para outra questão igualmente bem delicada e já tratando realmente da agência como fonte normativa, mas saindo daquela questão de divergência interpretativa que a gente já tateou, em conflitos nos quais a aplicação e interpretação de atos normativos de agências reguladoras é um fator crucial para a decisão da controvérsia, como que o tribunal arbitral deve proceder diante de eventual alegação das partes no tocante à ilegalidade desses atos, por exemplo, no aspecto formal? O tribunal arbitral, ele teria legitimidade e competência para realizar, no caso concreto, o controle de legalidade desse ato da agência? Olha, acho que é da Lei 9.307 também, que o tribunal arbitral ele pode decidir sobre sua própria competência, né? E, portanto, ele decidindo que tem competência para rever a legalidade desses atos, ele vai lá e revê a legalidade desses atos. É a competência da competência, né? Ele tem competência para rever sua própria competência, né? De modo que esse controle de legalidade, ele pode ser feito pelo tribunal arbitral. Eu só penso que o árbitro aí ele tem que tomar o cuidado para ficar na seara de solução do conflito interpartes mesmo, né? Ou seja, para ele não ampliar, como faz, por exemplo, como pode fazer, por exemplo, o Poder Judiciário em precedentes vinculantes, e dar uma solução que extrapole ali a demanda interpartes que está submetida ao tribunal arbitral, né? Para que não haja interferência indevida na função normativa geral, né? Que as agências reguladoras têm, né? Eu acho que, tendo esse cuidado, o tribunal arbitral pode sim fazer o controle de legalidade, focando na relação interpartes, nas sanções que tenham base contratual, né? Em infrações que decorram estritamente do contrato, né? Fugindo um pouco do controle quando a agência faz ali controle no exercício do seu poder de polícia, né? Que eu acho que aí fica um pouco mais complexo do tribunal arbitral invadir, mas é isso, se ele decidir que tem competência para rever, ele revê, mas tem que tomar o cuidado de não extrapolar ali a demanda interpartes que está submetida ao tribunal arbitral, para não prejudicar esse poder normativo geral que as agências reguladoras têm como sua essência também, né? Com base constitucional, como já decidido inúmeras vezes pelo Supremo, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, tomando esse cuidado, não vejo por que o tribunal arbitral não fazer o controle de legalidade desses atos das agências. Acho que a gente volta lá para a primeira pergunta, né? Mais uma vez separar o objeto das demandas, né? Tomar cuidado com o objeto da demanda, para não invadir competências, para não violar o interesse público, né? Para não invadir competência normativa da agência, enfim, tomando esses cuidados, o tribunal arbitral, mais uma vez, preservada a sua independência e autonomia, pode decidir o conflito interpartes perfeitamente. Eu não sou daqueles que têm que guarda restrição ou que evita que os tribunais arbitrais funcionem. Ao contrário, eu acho que esses tribunais eles devem ser cada vez mais estimulados e resolver cada vez mais os conflitos, sobretudo nessas questões de mercado, né? Maravilha, Pablo.
Aproveitando, né, esse gancho que você falou, que devemos buscar evitar que a atuação, né, do tribunal arbitral prejudique e interfira na função normativa geral das agências, vamos passar então para a nossa última pergunta, que ela toca justamente esse tema e até serve como um arremate de toda essa nossa entrevista. A arbitragem, ela em alguma medida, ela pode produzir efeitos indiretos sobre a regulação setorial. Por exemplo, ao reinterpretar cláusulas contratuais com um impacto sistêmico. Como podemos evitar que essas decisões acabem, na prática, interferindo na função normativa das agências? Eu acho que, de certo modo, eu invadi essa última pergunta, né? Terminei respondendo de certo modo. Mas eu acho que é isso. Esse problema dos efeitos sistêmicos com as agências, ele é eu acho que é o grande dilema, né? Que é colocado. Isso não é um problema só da arbitragem, é um problema também do Poder Judiciário, né? Uma liminar de um juiz, a liminar de um desembargador, ou mesmo o julgamento por uma turma, ou a decisão do tribunal arbitral, ela pode sim, mesmo ficando na seara ali de uma demanda em tese interpartes, né? Esse aqui é o problema, né? Esse aqui é o dilema, né? A gente passou a manhã discutindo sobre dilemas, essa aqui é a verdade, mas esse é mais um, né? A decisão, ela termina tendo sim efeitos sistêmicos, ela pode ter efeitos sistêmicos e às vezes de intensidade muito grave, né? Dentro do mercado, desequilibrando o jogo da livre iniciativa, né? Deixando a balança pendendo para um lado de uma das partes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O cuidado que eu acho que o Poder Judiciário tem, o Tribunal Arbitral tem que ter também, né? O árbitro, ele tem que ter essa consciência de ficar restrito a essas questões de base contratual mesmo, pelo menos no âmbito da arbitragem com o poder público, de ficar na solução de problemas de base contratual, de base patrimonial e disponível, né? Evitar a discussão ou a revisão dos atos de poder de polícia das agências, né? Essa competência fiscalizatória da agência punitiva, ela é bem complicada, até os valores ali das multas, etc. O Tribunal Arbitral acho que está livre e tem independência e autonomia para decidir. Mas a sanção em si é uma questão que toca muito de perto o interesse público. Eu acho que o árbitro tem que ficar distante do mérito, vamos dizer assim, da sanção, né, da punição. Então, a preocupação que o árbitro, que o tribunal arbitral tem que ter, mesmo tendo como característica principal independência e autonomia, como a gente tem dito aqui, também essa questão do efeito sistêmico. É uma preocupação que o Poder Judiciário tem e o Tribunal Arbitral tem que ter também, né? No âmbito do direito brasileiro, a lei de introdução, a Lei Nacional do Direito Brasileiro, ela trouxe ali uma reforma, né? Para exortar os juízes, né? Obrigar os juízes, na verdade, né? A lei obriga os juízes, os magistrados, a terem preocupação com as consequências de suas decisões, né? Eu acho que ali tem uma orientação também para os árbitros, né? Os árbitros têm que ter essa preocupação, essa consciência e dentro da sua cognição para a solução da demanda, verificar as consequências de sua decisão, que podem ser consequências sistêmicas de ordem gravíssima e
e influenciar aí mercados, criando, às vezes, um conflito que nem existia, né? Estava todo mundo quietinho ali, de repente sai uma decisão entre duas partes, é só um contratinho, mas aí na hora que você vê aquele contrato ali, né, ele é replicado entre outros diversos atores do mercado, e aí aquilo cria um efeito cascata, e todo mundo vai buscar ali aquela mesma revisão, e aquela decisão que deveria ficar no âmbito que a decisão deveria ficar no âmbito interpartes, né? Acaba tendo efeito sistêmico. Acaba tendo efeito sistêmico e de natureza gravíssima. Então, acho que a preocupação é essa que deve ter. Eu acho que não tem... O que eu quero dizer no final é que não tem nada fechado. Né? Não tem... Eu não vislumbro, eu não vejo um impedimento automático, né? É assim, um prima facie, né? Uma coisa, uma censura a tribunais arbitrais, né? Ao tribunal arbitral. Acho que cada caso é um caso, tendo essas preocupações, que é o que a doutrina tem colocado no Brasil, né? São preocupações que a doutrina... Aliás, isso foi... parece ser também o fio condutor, né, o busilis que a legislação e o decreto 10.025 carregam, né? Carrega, né? O busilis o equilíbrio entre essas questões que a gente discutiu aqui nessa manhã de hoje. Acho que é por aí, Luísa e Sofia. Pablo, muito obrigada. Eu tinha certeza que o desafio era grande, mas era à altura. A gente escutou aqui muitos termos que fazem brilhar os olhos, né, dos arbitralistas e de toda a comunidade, né, que está preocupada, da mesma forma que você, com esses efeitos sistêmicos, né? Então, o desequilíbrio da livre iniciativa, cuidado em privilegiar, em determinada medida, a autonomia da vontade, a contribuição técnica das agências, a preocupação com as consequências das decisões. Então, isso tudo demonstra muita responsabilidade, né? E eu acho que parte do propósito desse projeto é mostrar, né, dar essa voz ao judiciário, para mostrar que os estigmas que normalmente se carrega, e às vezes eles têm uma razão de ser, mas eles não podem ser generalizados, né? E o judiciário ele tem tido um papel muito importante de tornar o país e de manter o Brasil como um hub de arbitragem no mundo, né? Hoje, o Brasil é uma jurisdição muito importante na América Latina e no mundo para fins de procedimentos arbitrais e manutenção, né, da natureza finalística dessas decisões na seara arbitral. Então, a gente só pode te agradecer pela clareza, te agradecer pela transparência e pelo compromisso, né, com a tua função, que é tão importante para a manutenção da estabilidade e segurança jurídica do país. Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Não, só agradecer, Sofia, a oportunidade de dialogar, como eu disse no começo, foi muito legal a nossa conversa, agradeço o convite, gosto do diálogo e sujeito a críticas, pelo que eu disse aqui, sempre, porque com a crítica e o debate, como eu disse, o diálogo que a gente vai para frente, e me colocando à disposição aqui do canal para colaborar quando for necessário e quando vocês chamarem. Estou à disposição, tá? Muito obrigado. Obrigada a você, querido. Nos vemos na próxima, então. Até mais.